exatamente a Aí quantidade de armas. veja bem, você vai falar assim, não, mas então a Ucrânia pediu para os Estados Unidos invadirem a Ucrânia, o seu próprio país? Não. Não é isso. Primeiro, a gente tem que separar uma coisa da outra. Os Estados Unidos são o maior representante da OTAN. Quando é que surgiu a OTAN? O que é a OTAN? OTAN é a Organização do Tratado Atlântico Norte. Quando é que isso surgiu? 1949. Por quê? Surgiu porque os Estados Unidos queriam criar uma aliança que fosse capaz de forjar uma resistência contra a União Soviética. Então, era uma organização claramente militar. O que a União Soviética fez? Deu uma resposta em 1955, criou o Pacto de Varsóvia. Eram duas forças, então, militares. Basicamente, por que eles nunca entraram em guerra? Porque iam se destruir o mundo inteiro? Mas você acha que eles nunca lutaram entre si? Internamente, talvez? Com certeza. Você teve muita gente americana e agente soviético que morreu nesse meio do caminho. Ah, mas então, a gente tá falando de uma batalha física. Mas eu tava pensando em algo mais, tipo assim, mas discurso. Não. Teve gente que morreu. Vai chamar de Guerra Fria porque você não tem uma guerra declarada. Uhum. Mas você tem agentes soviéticos morrendo, agentes americanos morrendo. Você tem americanos morrendo pela mão de americanos. Envenenamento? Sim, traidores da nação. Você tem pequenas escaramuças aqui e lá que são registradas a nível classified, que é nível secreto, ultra secreto, entendeu? Arquivos que provavelmente só serão abertos em 50, 100 anos. Uau. Entendeu? Então existem essas coisas acontecendo. Uhum. Coisas como essa, por exemplo, ajudam a gente a entender por que o Brasil está em guerra. Frequentemente, o Brasil enfrenta uma guerra na sua fronteira. Ah, porque é a guerra do tráfico de drogas, né? Não, cara, é uma guerra mesmo. Você tem caras armados com AK-47, Uzi, AR-15, granadas, morteiros, lança-mísseis, e o exército brasileiro luta contra esses caras. Por que a gente não ouve falar, por exemplo, do que está acontecendo na fronteira? Porque é uma guerra velada, isso vai para nível classified, isso vai para nível secreto, ultra secreto, assim por diante. Isso é para defender o quê? A gente está defendendo o turismo, está defendendo Não, nós estamos defendendo a nossa fronteira e estamos impedindo a entrada de droga aqui. Não, eu entendo isso. Eu digo a fato de ser uma guerra velada, de não ser aquela coisa exposta. Tá, tudo bem, entendi. Sim. É nesse sentido, para a gente não, sei lá, assustar a população a tal ponto de que eles deixem de transitar, ou para não causar um pânico público. Por que seria uma guerra velada? Por que isso tem que ser Por que não viria público? Exato. É isso que você quer saber. Essa é a pergunta. Por que não viria público? Uhum. Porque existem muitas respostas para isso, mas você tem a diplomacia, ela negocia com as aparências. Tá. Veja bem, eu vou posar apertando a sua mão. Por exemplo, Bolsonaro, o que você conversou com o Putin quando você foi lá? Qual foi a resposta dele? Foi extremamente evasiva. Tivemos bons momentos, conversamos, tivemos inclusive momentos muito soltos, muito livres, conversamos sobre negócios e fertilizantes, isso, aquilo. Acabou a conversa. Foi mais ou menos 2 horas de papo. E você acha que 2 horas de papo, 2 presidentes de países que estão em processo de ascensão, inclusive com um deles com intenção de prestes a entrar em guerra, 2 horas... Falou só sobre fertilizante. Você acha mesmo? Não, tudo bem. Vamos dizer que você tem ajuda ali dos tradutores. Ah, mas 2 horas? Não, poxa, cara. 2 horas é muito tempo. Não faz sentido. É muito tempo na vida de 2 chefes de Estado. Você tem que se esforçar muito para gastar 2 horas então, falando o que acontece? Assim, veja bem. Vocês estão percebendo que eu não estou fazendo nenhuma afirmação, eu só estou fazendo perguntas? Sim. Em muitos sentidos, eu estou só sugerindo. Uhum. É que, na verdade, nossa mente ela é forjada de maneira muito simples para acreditar naquilo que a gente está vendo. Só que quando você vai governar um país, a coisa é muito mais delicada. Eu acho engraçado o comentarista de política, sabe? Porque eles têm resposta para tudo. Ah, o Brasil deveria ter reagido de maneira mais contumaz com a Ucrânia. No caso desse cenário aí, né? O queridão, vamos colocar dessa forma, o queridão que chega e fala assim... Ah, não, porque o Brasil deveria ter se levantado lá quando o russo foi lá discursar, os diplomatas levantaram e ficou o brasileiro lá. Né? Por que o brasileiro não levantou e saiu? Cara, deixa eu falar uma coisa pra você. Se o governo brasileiro, nesse exato momento, resolver entrar nessa política lacradora, numa guerra que não é nossa, daqui a um ano, você vai estar pagando 2 vezes mais pelo preço da carne. Você vai estar pagando 3 vezes mais pelo preço do tomate. Você vai estar pagando muito mais pelo álcool.
Tá? Por quê? Porque os fertilizantes que nós compramos da Rússia ajudam a gente a produzir soja, café, e a soja que nós usamos é para ração e produção de óleo. Tá? Portanto, a carne vai aumentar de preço. Tudo que for derivado de soja vai aumentar de preço. E cana-de-açúcar. Então você quer que eu, como presidente do meu país, tome uma medida irresponsável de meter o bedelho onde eu não fui chamado, que eu tome uma postura de falar assim, não, então agora eu vou virar as costas para a Ucrânia. Tá bom, vira as costas para a Ucrânia. Beleza? Hoje, nós precisamos aí em torno de 25% a 30% de todo o fertilizante que o Brasil usa vem da Rússia e da Bielorrússia. Entre 25% e 30%. Tá bom? Não, então por que o Brasil não se torna autônomo na produção de fertilizante? Isso é possível? É possível que a gente se torne menos dependente da Rússia. Diminua essa porcentagem, esse é o caso. É possível, é possível. Como é que a gente faria isso? A gente precisaria explorar nossas minas de potássio. Incentivo fiscal. Não. A gente precisaria explorar nossas minas de potássio. E para explorar nossas minas de potássio, a gente vai ter que desmatar. Quem vai encher o nosso saco? Tá aí. Os mesmos caras que estão dizendo que a gente tem que ser autônomo na produção, que é a galera do Proteja as Nossas Florestas. Exatamente. Então, você tá entendendo? Brigar com a Rússia, esses depois caras, vão reclamar. Essa galera tem uma resposta muito simples para tudo, cara. É muito fácil você não ser um presidente de um país. Só que você tem que ser responsável pra caramba na hora de você tomar uma decisão dessa natureza. Cara, uma coisa é a Alemanha levantar e virar as costas pro cara. Só que o que acontece? Eu morei na Alemanha. Eu tenho amigos alemães, eu tenho amigos morando na Alemanha. Procura saber o que está acontecendo com o preço do gás essa semana na Alemanha. Na Europa inteira, diga-se de passagem. Uma coisa é eu ser alemão e eu dizer que eu sou contra a guerra na Ucrânia. Porque eu estou diretamente envolvido. Porque eu sou uma parte pertinente desse jogo. Porque eu quero paz desesperadamente, porque eu sei que o meu vai entrar na reta, entendeu? Outra coisa é eu, como brasileiro, falar, não, porque a Rússia está errada. Não, porque os Estados Unidos estão errados. Então, quando eu fico assim, não, eu vou ficar do lado da Rússia. Não, eu vou ficar do lado dos Estados Unidos. Meu filho, quando você fica do lado de qualquer um, você não entendeu nada. Tem um lado do Brasil na reta, certo? Claro. Existe o nosso lado e na o nosso reta presidente tem que estar preocupado com quem? Com a Ucrânia? Não. Não, ele tem que se solidarizar com a Ucrânia. E foi o que ele fez. Ele tem que pedir que a Rússia, por favor, busque o caminho da paz. Foi o que ele fez. Se algum ucraniano quiser pedir asilo no Brasil, o que o Brasil vai fazer? Vai receber. Bem. Outra. Não, olhando esse comentário que você está fazendo aí, Rodrigo, desculpa até. Não, fica à vontade. Mas você vê que a forma, a postura da mídia e a postura de algumas figuras públicas meio que insulta a nossa inteligência, né? Lacrador. Porque eles colocam de um jeito que parece que o governo ele tá apoiando a Rússia. O governo brasileiro, né? Tá apoiando, na verdade, assim. Então. Sabe, coloca insulta a inteligência porque... Não, eles não insultam a nossa inteligência. Na verdade, eles sabem com quem eles estão lidando. É que nós, de maneira geral, somos, para nós... Veja bem, o brasileiro ele é um público que não lê. Então, para nós, é muito mais fácil acreditar que o jogo da política global é He-Man contra Caveira, entendeu? É o bem contra o mal, do que você realmente pensar no que está acontecendo. É porque...